Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.
Continuando a nossa aula. Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história que pretende agregar ainda mais conhecimento no processo de aprendizagem de vocês. Então, a tia está aqui como mediadora de mais uma parte do nosso conteúdo, que é a respeito das navegações, não é? Sobre Portugal e as viagens marítimas. Então, nessa hora do texto, nós vamos buscar um pouquinho mais conceituar a respeito dessa parte da história, do que vem a tratar essas viagens marítimas. Será que todo mundo sabe dessa parte da história? Então, a tia vai ser aqui a mediadora desse conteúdo para que a gente consiga interpretar um pouquinho mais, tá bom? Essa hora do texto, vocês vão acompanhar lá das páginas 180 até a 181, tá bom? Então, quem quiser pode estar com marca-texto em mãos ou um lápis para grifar as partes que vocês considerarem mais relevantes desse conteúdo, tá? Vamos lá. O primeiro questionamento de um aluno do 4º ano é: como Portugal, um pequeno país da Europa, entrou nessa história? Então, vamos entender melhor por que Portugal entrou nessa história, né? A respeito das viagens marítimas. Portugal e as viagens marítimas. No século XII, o povo português, ele obedecia ao mesmo rei e falava a mesma língua e seguia as mesmas leis. Enquanto isso, o resto da Europa ainda estava dividida em pequenas regiões e muitas vezes havia guerras entre elas. Então, dessa forma, eles não possuíam um governo centralizado que conseguisse organizar essas expedições marítimas, que era quando ordenava que eles fossem em busca de novas terras para explorar cada vez mais recursos a fim de trazer riqueza para a coroa, tá bom? Os portugueses, por sua vez, tinham um rei e comerciantes interessados em participar do lucrativo comércio dos produtos que vinham do Oriente. Eles queriam acesso às especiarias, aos tecidos como a seda, às louças de porcelana e ainda aos metais valiosos como o ouro, a prata e as pedras preciosas que pertenciam à região. Estão vendo que mais uma vez a tia volta à questão da riqueza das especiarias, o quão valiosas elas eram naquela época para a coroa portuguesa, para os comerciantes. Então eram produtos que só se encontravam no Oriente, eles não tinham essa riqueza na Europa e por isso eram crescentes os números de viagens marítimas, tá bom? O objeto final das viagens era atingir as Índias e as riquezas dessa região. Então, as Índias faziam parte de uma região riquíssima que eles já sabiam, tanto na questão das especiarias como de outros temperos e artigos de perfumaria. Eles também iam em busca do tecido, da seda valiosíssima naquela época para a realeza. Então, o objetivo dessas viagens era justamente conseguir lucro com o comércio. Olhem só a figura da página 180. Nessa figura, a legenda diz: Porto de Lisboa. É uma gravura de Theodore de Bry do século XVI, representando o movimentado Porto de Lisboa, que é a capital de Portugal, na margem do Rio Tejo. É possível ver as atividades do cais, como a carga e descarga de mercadorias, os marinheiros nas caravelas e os remadores dos barcos menores, além de comerciantes de produtos. Então, a riqueza do ouro, da prata, da seda, das especiarias movimentava todo o porto de Lisboa daquela época. Era como se fosse a 21 de março lá de São Paulo, aquela troca de mercadoria, aquele movimento todo atrás de lucro, né? Vamos lá.
Assim, Portugal começou a explorar a costa africana, como apoio do rei e financiamento dos comerciantes. Como assim, tia? Para sair, mar adentro em busca de novas riquezas, só o recurso dos comerciantes não era possível, até porque era uma viagem cara, você tinha que levar marinheiros, muitos suprimentos. Então, assim, os comerciantes sempre buscavam o apoio e o financiamento de outros comerciantes ou do rei daquela época. Porque se eles ajudavam o comerciante a buscar as mercadorias, quando eles voltassem, o produto ficava um pouco mais em conta com eles que ajudaram. Compreenderam? Então, os portugueses já navegavam pelo mar do Mediterrâneo, mas não estavam habituados a navegar pelo oceano aberto, o que era mais perigoso, claro. Eles enfrentavam fortes correntes marítimas e muitas tempestades, que se a embarcação deles, as caravelas, não fossem muito bem estruturadas, seguras, acabavam se perdendo no mar. Então, aos poucos, os navegadores eles foram percorrendo a costa da África, o Oceano Atlântico, e você vai observar o mapa com algumas expedições marítimas dos portugueses. Observem aí na página 181. Domínios portugueses na África. Então, vocês observam que aí em destaque de amarelo é Portugal, com o Porto de Lisboa, e de lá saíam várias navegações em direção à exploração de toda a costa africana. Olhem só por onde eles navegavam, iam pausando, iam explorando. Você percebeu que foram muitos anos de viagem e conhecimento náutico. Para que os navegadores chegassem até o sul do continente africano, e levaram 80 anos para alcançar seu objetivo, que era chegar às Índias. Então, primeiro eles foram pela costa, duraram mais de quase 80 anos para chegar, porque eles iam explorando aos poucos. Eles tiveram que praticamente contornar um continente. Então, agora, nas páginas central aí no cantinho, de colocar a data também, tá bom? Beijo. Até a próxima aula com a Hora de Investigar.